Bem, qual que é o exercício 1 da nossa atividade aqui? O que está sendo solicitado é que a gente faça uma atualização de preço, faça um resumo das vendas, para a gente passar essa informação aqui para o nosso diretor ou gerente. A gente está simulando aqui uma situação de um problema real de uma empresa cotidiana que pode ter aí, tá bom? Quais são os parâmetros aqui para a gente trabalhar dentro desse exercício? Primeiro, o valor que a gente vai atualizar os preços é 10%. Qual é a fórmula que eu vou utilizar aqui do Excel? O Excel, como tabela eletrônica, ele tem aí a possibilidade da gente usar as fórmulas que tornam automáticas as nossas tabelas, nossos cálculos, que vão facilitar no nosso dia a dia. Bem, qual é a primeira fórmula que eu vou aqui, né, mostrar para vocês? É a fórmula MUT. As fórmulas, como eu falei com vocês, elas são muito intuitivas. Ou seja, MUT nos leva já a pensar que é multiplicação. Então, se eu quero somar, logicamente, então eu vou usar a fórmula soma. É só a gente parar e refletir sobre aquilo que a gente quer fazer para a gente entender que possivelmente já existe alguma fórmula que vai nos auxiliar, que vai nos ajudar a fazer aquele trabalho, aquela atividade, aquele exercício que seria de forma manual. Boa noite, Davi, seja bem-vindo aí à nossa live. Então, para começar, vamos lá. Olha, se eu quero fazer a atualização do valor, eu vou usar essa fórmula MUT. Como eu começo, tá? Como eu começo uma fórmula? O Excel, ele começa uma fórmula através da expressão igual. Eu vou apertar o igual, olha lá, e vou começar. Em qual célula? Lembrando que a célula é uma relação de coluna e linha. A gente tem que entender que se eu quero que o cálculo me dê um resultado em um determinado local, uma determinada posição, eu tenho que colocar o cursor nessa posição. E aí, vamos voltar àquele conceito que eu passei para vocês e resgatar o endereço da célula. Aonde consta o valor que eu quero atualizar? Ele está, gente, se eu parar aqui para pensar, ele está na posição B4. Então, vamos lá. Eu vou aplicar aqui a fórmula multi. Vou abrir parênteses para ativar a fórmula. E vou lá. Ó, qual que é o endereço da célula que eu quero atualizar o valor? B4. Eu vou digitar B4. Ah, Viana, eu posso também fazer outra maneira? Pode. Ao invés de digitar, eu poderia vir com o cursor do mouse e clicar em cima. Fique à vontade para fazer da forma que você entender que é ali mais adaptável, tá? Você pode ter sua liberdade de fazer. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele separa os argumentos das fórmulas, tá? O ponto e vírgula e o dois pontos, eles são fundamentais para que a gente entenda qual é o resultado que a gente quer ali e que a gente vai ter a partir do uso do ponto e vírgula e dos dois pontos. Dois pontos é quando eu quero selecionar um intervalo completo de células. Ponto e vírgula é quando eu quero selecionar apenas aquela célula específica que eu estou. Vou colocar lá ponto e vírgula. Qual é o valor que eu quero atualizar? 10%. Vou digitar 10% e vou fechar o parêntese. O que vai acontecer? Ele vai multiplicar. Ele vai pegar, olha lá, R$50. Aí, não tem a necessidade, mas algumas pessoas desconfiadas sempre gostam de conferir. Quanto que é 10% de 500? É 50. Então, a nossa fórmula está ok. Dando sequência, vou pedir para você calcular o valor unitário. O valor unitário é o quê? É a soma, olha que interessante, é a soma tanto do valor aqui que a gente tem, quanto o percentual de aumento, que é o 50. Então, eu vou usar agora a fórmula soma. Eu vou digitar aqui, ó, igual a soma, vou abrir parêntese e vou marcar B4, dois pontos, que eu quero um intervalo de B4 até C4, e ele vai me somar. Lembrando, gente, que elas são muito intuitivas. Elas vão somar, olha lá, 550. Se a gente pegar e fazer na mão, vocês vão ver que o valor vai dar certo. Então, aqui, turma, eu já tenho os valores calculados.
o que eu posso fazer aqui, tá, pessoal? O que eu posso fazer aqui? Eu posso agora fazer o arrasto da fórmula. O que eu arrasto? O arrasto, gente, é você levar aquela fórmula para as demais células que você deseja que ela faça o mesmo cálculo. Como é que eu faço isso? Dando zoom aqui no nosso conteúdo, vocês vão observar que quando eu faço a marcação do meu cursor do mouse nessas duas células, tanto células C4 quanto D4, no cantinho inferior direito existe uma bolinha verde. Essa bolinha verde, quando eu vou com o mouse em cima dela, vocês vão perceber que ela muda de símbolo. Ela se torna essa cruzinha. Essa cruzinha eu vou clicar com o botão esquerdo, segurar e vou arrastar. Olha o que é arrastar? É enviar para baixo. Olha o que o Excel fez para mim agora, turma. Ele automaticamente copiou a fórmula e levou ela para as demais células abaixo. Com poucas ações, eu consegui já fazer um trabalho muito mais eficiente. E essa é a intenção do Excel, é trabalhar para nós, ao invés de fazer os cálculos de forma manual. Tá bom?